Deus curou tudo. O milagre que abalou a Congregação Cristã no Brasil, CCB, e a história completa do jovem curado da Síndrome da Fadiga Crônica. Capítulo 1. O peso invisível, a vida antes do milagre. O sol da manhã entrava tímido pela janela do pequeno quarto de Lucas Ferreira, 22 anos, morador do bairro de Vila Nova Cachoeirinha, na zona norte de São Paulo. O jovem, antes cheio de sonhos e energia, agora mal conseguia levantar-se da cama. A Síndrome da Fadiga Crônica, SFC, havia se instalado em seu corpo como um hóspede indesejado, sugando suas forças, sua alegria e, aos poucos, sua esperança. Mãe, hoje não vou conseguir ir ao culto, murmurava, enquanto a mãe, Dona Maria, uma mulher de fé inabalável, colocava a mão em sua testa, como se o toque pudesse transferir um pouco de sua própria força. Filho, você precisa se levantar. Deus não te abandonou. Hoje é o dia da Santa Ceia, e eu sei que o Senhor tem uma palavra para você. Sua voz era firme, mas os olhos traíam a dor de ver o filho tão debilitado. Lucas fechou os olhos, lembrando-se de como era antes, jogando futebol com os amigos da mocidade, participando dos ensaios do coral da CCB, ajudando o pai, seu João, nas obras da igreja. Agora até escovar os dentes era uma batalha. Os médicos haviam dito que não havia cura. Os remédios só aliviavam um pouco as dores musculares e a exaustão constante. Mas Dona Maria não aceitava aquele diagnóstico como definitivo. Deus é maior que qualquer doença, Lucas. Você vai ver. Ela segurou sua mão com força, como se quisesse puxá-lo de volta à vida. Capítulo 2. A fé que não se dobra, a luta da família. A família Ferreira era conhecida na Congregação Cristã no Brasil, CCB da região. Seu João, um ancião respeitado, havia dedicado sua vida ao serviço do Senhor. Sua esposa, Dona Maria, era uma diaconisa incansável, sempre visitando os enfermos e incentivando os irmãos na fé. Lucas, desde criança, havia sido criado nos caminhos do Evangelho. Mas a doença havia abalado até mesmo os mais firmes. Irmão João, como está o Lucas? Perguntou o presbítero Silva, um homem de barba grisalha e voz serena, ao encontrar o pai do jovem no pátio da igreja. Seu João suspirou, passando a mão pelo rosto cansado. Cada dia é uma luta, irmão. Ele mal come, mal dorme. Às vezes, acho que ele desiste de lutar, mas Deus não desiste dele. Lembra do irmão Pedro, que foi curado do câncer ano passado. A mesma fé que operou nele pode operar em Lucas. Vamos orar mais. O presbítero colocou a mão no ombro de seu João, em um gesto de solidariedade. Enquanto isso, dentro de casa, irmã Clara, uma evangelista idosa, mas cheia de unção, ajoelhava-se ao lado da cama de Lucas. Senhor, o inimigo tem atacado este jovem, mas o Senhor é maior. Pelo sangue de Jesus, eu amarro esta doença e declaro cura em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sua voz ecoava com autoridade espiritual, enquanto Lucas, mesmo fraco, sentia uma paz inexplicável invadir seu coração. Capítulo 3. O culto que mudaria tudo, a noite do milagre. Era uma quinta-feira, dia de culto de doutrina na CCB. O templo estava cheio, os hinos eram entoados com fervor e o ministro da palavra, irmão Carlos, falava sobre a fé que move montanhas. Lucas, contra todas as expectativas, havia conseguido se arrastar até a igreja, apoiado no braço do pai. Sua mãe, ao vê-lo sentado no banco, não conteve as lágrimas. Glória a Deus, meu filho está aqui! Sussurrou enquanto as irmãs ao redor a abraçavam, compartilhando da mesma esperança. O culto seguia e o corinho cantava. Jesus é o médico dos médicos. Ele sara toda dor. Se você está enfermo, peça a ele com amor. De repente, enquanto o ministro lia Tiago 5, 14, 15, está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. Lucas sentiu algo estranho. Uma queimação começou em suas mãos, subindo pelos braços, como se uma corrente elétrica divina estivesse percorrendo seu corpo. Mãe, eu sinto. Ele tentou falar, mas as palavras não saíam. Dona Maria, percebendo a mudança, gritou. Irmãos, orem. Deus está operando. O templo inteiro se ajoelhou. As vozes se uniram em uma só súplica. O presbítero Silva e o diácono Mateus se aproximaram, ungindo a testa de Lucas com azeite consagrado. Em nome de Jesus Cristo, saia desta vida, espírito de enfermidade. Pelo poder do Espírito Santo, este jovem é curado. Declarou o presbítero com autoridade. E então algo aconteceu. Lucas sentiu como se grilhões invisíveis se quebrassem. Uma força sobrenatural encheu seu corpo. Ele abriu os olhos, respirando fundo, e levantou-se. Eu estou curado! Gritou enquanto lágrimas escorriam de seu rosto. A congregação explodiu em louvor.
Mulheres choravam, homens levantavam as mãos, crianças pulavam de alegria. O ministro da palavra interrompeu a pregação e declarou: Glória a Deus! Hoje testificamos um milagre. A fé do irmão Lucas e de sua família venceu a enfermidade. Capítulo 4. A vida após a cura. O testemunho que abalou a igreja. Nos dias seguintes, a notícia se espalhou como fogo. Irmãos de outras congregações começaram a visitar a família Ferreira para ouvir o testemunho. Lucas, agora cheio de energia, contava cada detalhe com entusiasmo. Eu sentia como se meu corpo pesasse toneladas. Mas quando aqueles irmãos oraram, foi como se Deus soprasse um vento forte dentro de mim e expulsasse toda a fraqueza. Dizia enquanto os jovens da mocidade ouviam atentos, alguns com lágrimas nos olhos. O presbítero Silva organizou um culto especial de ação de graças. O templo ficou lotado. Até irmãos de outras denominações vieram para ver aquele jovem que Deus curou. Isso não é obra de homens, é obra de Deus, declarou o ministro, enquanto Lucas, emocionado, agraciava o altar com sua presença. Mas nem tudo eram flores. Alguns céticos dentro e fora da igreja questionavam: será que foi só uma melhora temporária? Os médicos erraram o diagnóstico? Mas Lucas não se abalava. Se foi Deus que me curou, ele vai manter a cura. Minha vida é um testemunho. E assim foi. Exames médicos confirmaram: nenhum vestígio da síndrome da fadiga crônica. Os médicos, surpresos, não tinham explicação científica. Isso é um milagre mesmo, admitiu um deles, depois de analisar os resultados. Capítulo 5. O impacto na congregação, uma onda de fé renascida. A cura de Lucas reacendeu a fé de muitos irmãos. Aqueles que estavam desanimados voltaram a orar com fervor. Os jovens da mocidade se reuniram em vigílias de oração, pedindo a Deus que usasse suas vidas como havia usado a de Lucas. Se Deus curou o irmão Lucas, Ele pode curar minha mãe do diabetes, declarou Jéssica, uma jovem de 19 anos, durante um encontro de oração. E pode libertar meu irmão das drogas, completou Rafael, um rapaz que havia se afastado da igreja, mas agora voltava com o coração quebrantado. Até os casais em crise encontraram esperança. Irmão Antônio e irmã Ana, que estavam à beira da separação, se reconciliaram após ouvirem o testemunho de Lucas. Se Deus pode restaurar a saúde, Ele pode restaurar nosso casamento, disse irmã Ana, enquanto o marido, emocionado, a abraçava. O presbítero Silva, em uma reunião com os anciãos, declarou: este milagre não é só para Lucas. É um sinal de Deus para toda a igreja. Precisamos buscar mais a presença dele, porque onde há fé, há milagres. Capítulo 6. Os desafios da fama espiritual, humildade em meio às bênçãos. Com a fama vieram as tentações. Alguns irmãos começaram a tratar Lucas como uma celebridade espiritual, pedindo que ele orasse por eles como se fosse um supercrente. Irmão Lucas, coloca a mão na minha cabeça, por favor, pedia uma irmã, acreditando que o toque do jovem traria cura instantânea. Mas Lucas, orientado pelo presbítero Silva, mantinha os pés no chão. Não sou eu que curou, é Deus. Se vocês querem um milagre, busquem a Jesus, não a mim, dizia com humildade. Um dia, um jovem de outra denominação chegou à congregação dizendo: ouvi dizer que aqui tem um cara que faz milagres. Quero que você ore por minha irmã, que tem câncer. Lucas, em vez de se envaidecer, respondeu: vamos orar juntos, mas não sou eu que vou curá-la. Só Jesus pode. Você crê nele? O rapaz, surpreso com a resposta, acabou aceitando Jesus como Salvador naquela mesma noite. Capítulo 7. O reencontro com a vida, sonhos restaurados. Com a saúde restaurada, Lucas retoma seus sonhos. Ele volta a tocar violão no coral da CCB, participa ativamente dos cultos de jovens e até começa a pregar em pequenas reuniões. Deus não me curou só para eu ficar bem. Ele me curou para eu servir, declara em um encontro de testemunhos. Seu João e Dona Maria, orgulhosos, veem o filho mais maduro na fé do que nunca. Filho, você é uma bênção. Mas lembre-se, a maior cura não foi do corpo, foi da alma, diz Dona Maria, enquanto prepara o café da manhã, como nos velhos tempos. Lucas sorri. Eu sei, mãe. E agora quero que mais pessoas conheçam esse Deus que me salvou. Capítulo 8. Um ano depois, o legado de um milagre. Um ano se passou desde a cura. Lucas agora é um líder na mocidade, ajudando outros jovens a manterem-se firmes na fé. A história dele é contada em congressos da CCB pelo Brasil, inspirando milhares. Em um culto de aniversário da congregação, o ministro regional faz um discurso emocionado. A cura do irmão Lucas não foi um acidente. Foi um sinal de que Deus ainda opera hoje, como nos tempos dos apóstolos. Que este milagre nos lembre: nada é impossível para aquele que crê.
A congregação responde com um amém uníssono enquanto Lucas, de pé ao lado dos presbíteros, agradece a Deus por mais um dia de vida. E assim, a história do jovem curado da síndrome da fadiga crônica se torna um marco na CCB, provando que quando a fé e a oração se unem, Deus age de maneiras extraordinárias. Glória a Deus! Epílogo, e a história continua. Hoje, Lucas Ferreira não é mais conhecido como o jovem doente, mas como o servo que Deus usou para mostrar seu poder. Sua vida é um testemunho vivo de que mesmo nas piores batalhas, Deus nunca abandona seus filhos. E enquanto o sol se põe sobre a congregação cristã no Brasil, em algum lugar, um novo milagre está prestes a acontecer, porque Deus ainda cura, Deus ainda salva, Deus ainda faz o impossível. Amém? Fim, ou talvez apenas o começo. Nota: este relato é uma representação ficcional baseada em testemunhos reais de curas na CCB. A fé em Deus e a oração são poderosas, e Ele continua operando milagres nos dias de hoje. Que esta história inspire você a confiar no Senhor em todas as circunstâncias.